Olá, alunos do primeiro ano, né? Primeira série do ensino médio, mania de falar ano, mas primeira série do ensino médio. A gente está aqui hoje para a nossa aula de filosofia com o professor Marconi, tá? Aqui, nosso professor maravilhoso aqui para dar uma aula de filosofia para vocês. Obrigado, Fabiana. Como a Fabiana já disse, meu nome é Marconi, sou professor de filosofia aqui do Centro de Mídias de São Paulo, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema filosofia, possibilidades de olhar e se expressar, tendo como conteúdo o que é filosofia e procurando desenvolver como habilidade a percepção de que a variação da linguagem, a variação de estilos de comunicação possibilita a gente também entender os processos de conhecimento, os objetos, aquilo que a gente reflete também de uma maneira desafiadora, de uma maneira diferenciada. E eu quero iniciar com uma problematização. São 4 questões que vão aparecer aí na tela para você, e você vai ter aí 90 segundos para responder. A Fabiana vai estar aguardando a sua resposta. As questões são as seguintes. Se o ser humano não tivesse o olfato, as coisas deixariam de ter cheiro? Olha as perguntas malucas de filosofia. Se a humanidade não tivesse a visão, os objetos deixariam de ter cores? Se a espécie humana fosse surda, o mundo deixaria de ter som? Se só somos capazes de perceber o que os nossos sentidos permitem, será que existem coisas no mundo que não notamos porque não temos um sentido próprio para isso? 90 segundos, galerinha. Obrigada aí pelas interações, gente. É muito importante para a gente ter esse retorno de vocês, né? Quando a gente fala, né, de filosofia, é importante a gente pensar, e para isso a gente precisa pensar junto. Então, professor, para a maioria das questões aqui, na verdade, a questão 1, 2 e 3, a maioria das respostas foi não. Sim. E para a questão 4, apareceu aqui um pessoal, né, dizendo que sim, mas a maioria falou que não. Aliás, que sim. E só uma questão, a Giovana falou que, por exemplo, que não, mas é que a gente iria pensar que também não existe cheiro por a gente não sentir. Nem saber, né? É. Giovana, obrigado, hein? Gente, eu sei que essas perguntas, para alguns de vocês, podem fazer aquele na nossa cabeça. Mas a ideia é justamente a gente perceber como a mesma reflexão, o mesmo objeto de estudo, as mesmas coisas que compõem a nossa vida, os nossos sentimentos, a questão política, as nossas relações, tudo isso pode ser visto de maneira diferente e pode ser expressado de maneira diferente. Eu lembro que essas perguntas que eu fiz a vocês, eu escutei do meu professor de filosofia na faculdade. Eu lembro que eu saí da faculdade até meio zureta. Como assim? Se não tivesse cheiro, se eu não tivesse a capacidade de ver, se eu não tivesse a capacidade de ouvir, eu não saberia o que eu estou perdendo. E da mesma maneira, a realidade pode ser muito diferente do que aquilo que a gente percebe. Por isso eu gostaria de contar para vocês uma história que diz a respeito de uma cultura indiana. Essa história é a história do sábio, dos sábios, melhor dizendo, e o elefante. A gente vai adaptar um pouco essa história, até por questão de direitos autorais. E a história diz o seguinte: havia 7 sábios, melhor dizendo, e esses sábios ficavam discutindo entre eles. Quem é o melhor? Quem é o sábio que é mais sábio, que é mais inteligente, que tem mais capacidade de reflexão?
E eles não chegavam num consenso de quem era o mais esperto, de quem era o mais inteligente. Até que um deles teve uma ideia. Ele disse o seguinte: eu vou pedir que alguém traga um animal que a gente nunca viu. E esse animal que a gente nunca viu, a gente vai ficar vendado e nós vamos tocar esse animal. E a partir do nosso toque, nós vamos descrever o que esse animal é. E aí uma outra pessoa trouxe um elefante, lembre-se que é só uma história, né? Vendaram os sábios, e aí esses sábios vendados se posicionaram em torno do elefante e começaram a tocar. E cada um tocava numa parte diferente do corpo dele. Um tocava mais nessa parte do tronco, da barriga, e dizia: olha, o elefante parece uma rocha. Ele é gigante, ele é grande, duro. O outro, que tinha encostado na orelha, falou: nossa, mas um elefante parece uma cortina, tudo mole, você não é muito rígido. Um outro, por sua vez, que tinha tocado mais próximo das patas, da perna do elefante, dizia: olha, para mim, o elefante parece uma árvore. Eu não sei de onde vocês estão tirando essa rocha, essa cortina. Um outro sábio que tinha tocado na tromba do elefante falava: Fabiana, o elefante é uma cobra. Só muda de nome, mas é uma cobra. E até que um deles, achando estranho aquele mundo de percepções diferentes, resolveu tirar a venda. E naquele momento, ele percebeu que como cada um tinha um contato diferente com aquele objeto, no caso o elefante, cada um percebia o elefante de um modo diferente. O objetivo da filosofia é justamente ajudar a gente a perceber isso. Nós observamos as coisas de uma maneira diferente. A Fabiana tratava agora do estranhamento. E quando a gente percebe isso, que tudo pode ser estranho, e o que é comum para mim não é necessariamente comum para o outro, e o que é comum para mim pode se tornar estranho, aí eu começo a entrar naquilo que a gente chama de atitude filosófica, que é a capacidade de perceber o como eu posso estar enganado. Inclusive, se vocês pararem para analisar, qual que é o animal que é o símbolo da filosofia? E é a coruja. E nesse sentido eu quero deixar uma perguntinha para vocês aí na tela. Vocês sabem por que a coruja é o símbolo da filosofia? Vai ser uma pergunta rápida, 30 segundos, e a gente já volta. Aqui estamos de novo. Estou lendo aqui as respostas de vocês, bastante interação. Frenético, né? Frenético. Eu fico muito feliz quando eu vejo essa interação de vocês. Na verdade, assim, muitos alunos comentaram que era porque ela era observadora, porque ela pensava muito, né? Porque por ela ficar tanto tempo parada, ela refletia muito. Por ela ser o símbolo da sabedoria, né? Eu acho que isso vocês devem ter pego muito de professor que anda lá com as corujinhas, né? Verdade. Na escola tem Lembrança do Dia dos Professores, corujinha. Todo dia dos professores tem uma corujinha lá em algum lugar. Então, pelo fato que ela observa muito, né? Pelos seus olhos que nos traz o sentido de observação, foi da Beatriz. Então, mais ou menos, a maioria das respostas era porque ela era mais sábia, observadora, refletia mais. Maravilha. Gente, muito obrigado pela contribuição de vocês. Vocês foram até além do que a gente esperava com relação às possibilidades do que a coruja tem a ver com a filosofia e com a sabedoria. Mas tem 2 pontos que eu queria frisar com vocês. O primeiro deles, a coruja é um animal noturno. Ela é um animal que não chega logo no início, digamos assim, com o raiar do dia. E isso mostra uma atitude filosófica, uma atitude de quem espera, reflete, examina, para só então expressar o seu pensamento. Uma segunda questão que também nos mostra a relação da coruja com a filosofia é a sua capacidade de girar a cabeça a 180 graus, simbolizando o olhar filosófico, o qual nunca se prende a apenas uma perspectiva, um ponto de vista. Então veja que a gente tem aí, pelo menos, 2 possibilidades de como a filosofia e a coruja têm uma relação. Falado disso, gente, agora a gente vai entrar no nosso tema.
Vejam que até agora o meu objetivo com vocês foi justamente instigar a nossa percepção, a nossa capacidade de entender. Tudo pode ser visto de mais de um ponto de vista. Nesse sentido, a gente vai falar um pouco sobre o nosso intelecto. Como que o nosso intelecto, como que a nossa razão capta o conhecimento? Vejam bem, o nosso mundo, o nosso intelecto capta as coisas através dos sentidos. Depois que os nossos sentidos nos trazem essas informações, pelo olfato, tato, paladar, audição e visão, o nosso intelecto analisa, interpreta as nossas experiências, transforma a interpretação em ideias, e é isso que gera o aprendizado. Depois disso, o nosso intelecto reflete sobre o que captou e interpretou, podendo transmitir sua reflexão aos outros. Então vejam que o processo pelo qual o nosso intelecto absorve as coisas não é um processo imediato. Qual que é a conclusão que a gente tira a partir disso? Quanto mais variada for a minha linguagem, formal, informal, verbal, não verbal, maior será a minha compreensão e a possibilidade do outro me compreender. Vejam que aqui o que a gente está querendo dizer é, primeiro, eu posso olhar um objeto de diversos pontos de vista. Tem uma imagem na internet que a gente não pôde trazer aqui para vocês que deixa isso muito claro. Fabiana com certeza já viu. Tem um 9 ou um 6 pintado no chão e tem um indivíduo de um lado falando, é um 6. E o cara do outro lado, é um 9. Né? Então, se eu entendo que existem pontos de vista, e nesse sentido, quanto mais variada for a minha comunicação, melhor será a possibilidade do outro entender, mais eu aprofundo a minha reflexão. Esse era o primeiro conteúdo que eu queria trazer para vocês. O nosso intelecto precisa de uma variedade de percepção e de uma variedade linguística. A professora Tânia, na semana passada, na aula para vocês, ela dizia isso, dos estilos filosóficos. O aforismo, o poema, os diálogos, os tratados. E o que são isso? Nada mais do que diversas formas, muitas vezes, da gente falar a mesma coisa, para que, de maneiras diferentes, pessoas diferentes consigam entender. Uma segunda coisa que eu quero falar com vocês aqui hoje é sobre a história da filosofia. Porque quando a gente pensa, Fabiana, nessa questão, a Fabiana está tomando água, gente, ela precisa. Né? Quando a gente pensa nessa reflexão que a gente está fazendo aqui, a gente pode analisar, nossa, mas eu vou ter que refletir sobre tudo agora, eu vou ter que estranhar tudo. A gente falava de estranhamento, desnaturalização, né? Eu vou ter que duvidar agora até da cor, vou ter que duvidar das minhas relações, vou ter que duvidar de tudo. E aí a gente percebe que o pensamento tem uma história. Quando eu fiz faculdade, gente, tinha uma menina, ela terminou o ensino médio, Fabiana, um ano mais cedo, que ela era acelerada, e ela terminou o terceiro ano e já foi para a faculdade. Então ela não tinha nem 18 anos ainda e já estava na faculdade. Uma guerreira. E eu acho interessante, porque eu lembro que um dia ela brigou com o nosso professor, porque ela dizia o seguinte, ela falava, eu quero estudar filosofia de verdade, eu não quero ficar falando de filosofia antiga. Para mim o melhor filósofo que existiu foi Raul Seixas. Eu quero criar a minha filosofia, ela dizia. E aí o professor dizia, olha, você está certíssimo. Mas antes de você criar a sua filosofia, você precisa conhecer a filosofia do outro. A gente não pode querer inventar a roda, já está inventada. Já inventou a roda. Já está inventada. Né? Eu posso melhorar a roda, mas já está inventada. Então, conhecer a história do pensamento é essencial para que a gente atinja esse objetivo que eu disse para vocês aqui hoje. Uma variedade de linguagem, uma variedade de percepção para olhar o mundo e as minhas relações de uma maneira diferente. Nesse sentido, a gente vai falar um pouco então sobre a história da filosofia. A história da filosofia começa, gente, na filosofia antiga, iniciada a partir do século VI a.C. e perdura até o século VII depois de Cristo. Lembrando, gente, que não é um consenso, se vocês procurarem na internet, vocês perceberão outras datas, isso é normal, os especialistas, aí, os historiadores não têm um consenso geral sobre quando começa cada período da história da filosofia. Nascida nas cidades-estado da Grécia, ela espalhou-se por várias regiões do Império Romano, inclusive o norte da África. Depois nós temos a filosofia medieval, desenvolvida entre os séculos VIII e os séculos XIV. Ocupou essencialmente os monastérios das ordens religiosas na Europa, onde o catolicismo imperava, apesar da existência de manifestações não cristãs. Para a gente não perder aqui, gente, o objetivo da nossa aula, que é trabalhar a variedade de percepção e a variedade de linguagem, eu quero propor uma outra atividade para vocês. Analisando as imagens sobre a filosofia antiga e medieval, quais seriam os assuntos
mais importantes durante esse período filosófico. Eu vou voltar aqui para que vocês vejam, filosofia antiga, a imagem de um jardim, de um campo, melhor dizendo, aberto, filosofia medieval, uma iconografia cristã. Pensando nessas duas imagens, vocês diriam que qual é o conteúdo, qual que é o assunto mais importante da filosofia antiga e da filosofia medieval? Será que 45 segundos está bom, Fabiana? Tá pouco, está muito? Eu acho que eles estão bem espertos. Estão frenéticos, né? Eles estão aqui, ó. 45 segundos então, pessoal. Voltamos aqui. Estou lendo aqui no chat as interações de vocês. Né? Antes de voltar para a filosofia, alguém no chat falou que me ama. Eu não consegui ver seu nome, mas eu também te amo, saiba disso. Tá? De verdade, eu também amo você, por mais que eu não tenha conseguido ver seu nome aqui, tenha essa certeza, tá? Te garanto. Agora sobre... Não é um amor platônico, né? Não, eu amo você de volta, entendeu? Você é tudo para mim, entendeu? Todos vocês, eu amo todos vocês. Né? Vocês que fazem a gente continuar aqui, né, Marconi? Com certeza. Dão significado ao nosso trabalho. Mas, enfim, muitos deles falaram sobre religião, né? Alguns só escreveram religião, mas eu acredito que tem a ver mais com a parte medieval. Alguns escreveram natureza e religião, né? Então, na verdade, a maioria colocou religião, ou natureza, ou a vida, né? Colocaram a vida e religião. Perfeito. Então, essas foram as maiores respostas aqui. Gente, vamos lá. Com relação à filosofia medieval, acho que a gente foi unânime com relação à religião. E ela é o grande princípio mesmo que sustenta, digamos, a filosofia medieval. Não foi, obviamente, o único estudo, né? A gente não tem aqui tempo de se aprofundar muito na questão, mas a filosofia medieval e a teologia, elas se aproximaram a tal ponto que alguns até vão dizer que a filosofia durante a Idade Média foi a serva da teologia. E isso por quê? Porque, se a gente pensar, qual que é um dos grandes objetivos da filosofia? Buscar a verdade. E na ótica medieval, a verdade já foi encontrada. A verdade está na Bíblia, a verdade está no cristianismo. Então eu não tenho que procurá-la, eu só preciso fundamentá-la. E eu a fundamento através da razão. Eu adoraria aprofundar muito isso com vocês. Esse aprofundamento com a razão só aconteceu porque o cristianismo tinha uma ideia de expansão. E ela bateu de frente com os gregos, e os gregos não aceitavam qualquer historinha, tinha que ter racionalidade por trás. Falando da filosofia antiga, quando ela surge, gente, ela surge como uma filosofia da natureza. Muitos de vocês pontuaram exatamente isso. A filosofia como uma reflexão da origem do mundo, de onde as coisas vieram. Por que existe uma organização tão grande no mundo? As estações, os ciclos da agricultura. Por que as coisas funcionam? Por que o mundo funciona do jeito que funciona? Então, a origem e o como, o porquê da natureza foi o início da filosofia. Depois disso, nós tivemos aí uma mudança de movimento a partir de Sócrates, quando a gente passa por um período antropológico. E aí a filosofia passa a falar da vida, que alguém pontuou aqui para nós, né? Então a filosofia passa a refletir sobre questões humanas, a ética e alguns outros assuntos que a gente vai aprofundar logo mais. Continuando na história da filosofia, nós temos a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Tendo seu início no século XV, a filosofia moderna findou no século XVIII e foi marcada pelo desenvolvimento do capitalismo, pelo surgimento dos estados nacionais, da expansão marítima, da colonização, da perda de poder da Igreja Católica. Suas reflexões previam a liberdade, a racionalidade, a política e a esperança das ciências empíricas. Já a filosofia contemporânea, posterior à filosofia moderna, perdura até os nossos dias e debate diversas questões, tais como a linguagem, a existência, os sistemas políticos, o cientificismo, o utilitarismo,
dentre outros. Feito isso, vou jogar mais uma perguntinha aqui para vocês. Como vocês definiriam, em uma imagem, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea? Vou colocar aqui mais uma vez para vocês verem. A filosofia moderna falava sobre liberdade, racionalidade, política, esperança nas ciências. A filosofia contemporânea fala sobre linguagem, existência, sistema político, cientificismo e utilitarismo. Então, pensando nisso, se vocês fossem transformar essas ciências, esses períodos, melhor dizendo, da filosofia, em uma imagem, qual imagem representaria a filosofia moderna? Qual imagem representaria a filosofia contemporânea? A gente vai colocar aí mais 45 segundos para vocês, mas para facilitar aqui para a Fabiana, gente, coloquem FM, se vocês estiverem falando de filosofia moderna, FC, se vocês estiverem falando de filosofia contemporânea, e aí vocês descrevem qual imagem poderia simbolizar esses dois períodos da história da filosofia. 45 segundos. Estou vendo aqui a interação de vocês, né? Então, vamos lá. Algumas pessoas falaram que na filosofia moderna um cérebro, né? A Giovana, por exemplo, um cérebro na filosofia moderna e na contemporânea um coração, né? Na filosofia. Maravilha, Giovana. A Rai Ferreira, né? Ou Rai Ferreira, não sei, desculpa, mas colocou né? Filosofia moderna, liberdade de expressão. E filosofia contemporânea, curiosidade de vida, né? Colocaram como a filosofia contemporânea também galáxia, né? A imagem de uma galáxia. Então, tem bem variado aqui, mas basicamente colocaram também na filosofia moderna como uma estátua, né? Uma mulher na filosofia moderna. Foi mais ou menos isso. Obrigado, Fabiana. Gente, vejam que o nosso objetivo aqui, a gente está trabalhando um conteúdo e uma habilidade ao mesmo tempo. Então, quando eu jogo essa pergunta para vocês, é justamente para a gente fazer essa transposição. Como é que eu transformo um conceito numa imagem? Como é que eu transformo uma imagem em um conceito? Afinal de contas, a nossa habilidade desenvolvida hoje aqui é justamente essa, a variação na linguagem para variar também a nossa percepção e o nosso aprendizado. Falado disso, eu quero deixar uma sugestão aqui para os professores de filosofia que estão acompanhando as nossas aulas. Na verdade, mais de uma sugestão. Primeira delas, você, professor de filosofia, pode sugerir que os seus alunos façam uma pesquisa, onde eles vão escolher um período, ou você, professor, pode determinar qual vai ser esse período, antigo, medieval, moderno e contemporâneo, e pedir que seu aluno coloque qual que é o contexto histórico desse período. Quais foram as principais questões filosóficas que foram debatidas nesta época? Quais são as escolas filosóficas que refletiram, que se desenvolveram durante esse momento da nossa história? E quais são os principais filósofos deste período? Então, é uma sugestão para que você, professor, tenha aí a possibilidade de ter uma avaliação, uma nota, um material produzido pelo seu aluno. Falado disso, gente, como a gente está aqui numa introdução, o conteúdo que a gente está trabalhando é o que é filosofia, nós falamos rapidamente sobre a história da filosofia e agora vamos conversar sobre áreas da filosofia. Eu gosto muito de uma definição da filosofia, gente, que diz o seguinte: a filosofia é uma reflexão teórica e crítica sobre os conhecimentos e as práticas, buscando os seus fundamentos. Se a gente for traduzir, o que isso significa? Filosofia é refletir sobre tudo que a gente faz e tudo que a gente pensa. E a gente faz e pensa muita coisa. E como a gente faz e pensa muita coisa, a filosofia então se dividiu em diversas áreas. Cada uma dessas áreas focando numa dimensão, num recorte da nossa vida, da nossa realidade. A primeira área que eu quero trabalhar com vocês é a teoria do conhecimento. O que a teoria do conhecimento reflete? Ela estuda, melhor dizendo, os diversos modos e possibilidades, ou não, do conhecimento.
O que isso quer dizer? Primeiro, o ser humano tem capacidade de conhecer o mundo? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Se não, por que não? Se sim, como nós conhecemos o mundo? E aqui eu vou deixar mais uma pegadinha para vocês perceberem o como que faz diferença e é importante a gente refletir sobre a história, sobre a teoria do conhecimento. Vai ser colocado uma imagem na tela para vocês e vocês vão ter 30 segundos para contar quantos pontos pretos há nessa imagem que aparece na tela de vocês. 30 segundos, galera. Nós estou vendo as interações aqui de vocês. São bastante coisa, uns cálculos aqui que eu fiquei até curiosa. Vou chamar o Jonas, né? Jonas, socorro, ajude a gente. Alguns colocaram aqui 36, 25, 12, 2, 1, 36. E teve uma boa quantidade de pessoas também que colocou que nenhum, né? Que não tem ponto na imagem. E um aluno lá em cima, desculpa, eu não consegui gravar seu nome, mas ele disse que era uma ilusão. Perfeito. Gente, parabéns a todos vocês, né? A gente percebe como uma imagem, que é uma única imagem, não tem nenhuma animação, gente, a gente não tem essa tecnologia nesse momento, é uma imagem estática, parada, mas percebam como que isso mexe com o nosso cérebro. E aqueles que falaram que não tem nenhum ponto, acertaram, né? Acontece que toda vez que o foco do nosso olho muda, né, fica um vácuo, digamos assim, aí o professor de física na aula de ótica vai poder falar, vamos chamar o Giba, né, para falar para a gente, né, vai poder explicar melhor para vocês, ou o Fábio também, o porquê que a gente não consegue perceber, ou melhor, por que a gente se engana achando que há pontos onde não existe. E vejam bem, se eu sou capaz de olhar para uma imagem e ver uma coisa que não está ali, que garantia que eu tenho que isso não está acontecendo em diversas situações da minha vida? Em diversos aspectos, né? Então, tudo isso mostra como é que é importante a gente refletir, como é importante a gente ir para a teoria do conhecimento. Nesse sentido, eu quero apresentar uma outra questão para vocês também, que é o VAC, né? O que é isso? É um método, digamos assim, de apreensão, de percepção, de conhecimento. E o VAC vai dizer o seguinte: nós temos a capacidade, gente, de absorver conhecimento sobre 3 caminhos: visual, auditivo e sinestésico. O visual, como o nome já disse, pelo olhar, o auditivo, através da nossa audição, da nossa escuta, e o sinestésico, pelo toque. Então vejam bem, se eu sei que eu posso perceber o mundo de vários pontos de vista, ou melhor, por vários caminhos diferentes, se eu entendo quais são os caminhos que estão mais próximos da minha realidade, eu posso utilizar isso ao meu favor, né? Por exemplo, gente, tem gente que gosta de música. Eu costumo ensinar para os meus alunos essas técnicas de memorização. Se você gosta de escutar música na hora de estudar, saiba que é possível utilizar uma música para você memorizar. Só que, lógico, não pode ser qualquer música, aquela música que você mais gosta, aquela música que você sempre escuta. Como funciona? Você pega uma canção e só escuta esta canção quando você for estudar. Apenas isso, só na hora que você for estudar. Quando chega na hora da prova, Marconi, deu branco. Começa a cantarolar, lógico, não vai cantar no meio da prova, por favor, né? Começa a cantar essa música na sua mente e a sua memória vai voltar. Por quê? Porque o seu cérebro associou aquela canção àquilo que você estava estudando no momento. Lógico, isso se você é mais auditivo. Se você é mais visual, aquele negócio do marca-texto, fazer balão, fazer mapa de conceito, isso é muito importante, porque você é mais visual, né? Quando eu vou fazer as minhas provas, eu lembrava da lousa, eu não lembrava da aula, eu tinha uma fotografia da lousa na minha memória. E aí eu fazia a minha lição. Sinestésico, que são pessoas mais corpóreas, mais físicas, também podem utilizar esse recurso. No caso, por exemplo, um alimento.
Se você, por exemplo, só come bombom na hora de estudar, está lá fazendo o seu Enem daqui 2 anos, ou não, porque talvez o Enem vai ser seriado também, né? Então, quando você estiver fazendo a sua prova, deixa eu tirar meu bombonzinho aqui para comer, o sabor fica associado àquele estudo. Lógico, gente, eu não estou dizendo aqui agora que eu não preciso mais estudar, eu só vou comer e escutar música. Podia ser assim a vida, mas não é. Não é assim que funciona. Aliás, eu queria até dar um exemplo, porque isso é uma coisa que a gente tem que descobrir na gente, tá? A maneira com que a gente estuda, com que a gente absorve as informações é muito particular, não tem uma receita, né? E eu dando um exemplo, eu sei até hoje seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, porque o professor me ensinou uma música e eu nunca esqueci essa música. Nunca, nunca. Então, mesmo não usando mais isso, né, eu digo que eu não uso porque dentro da sociologia não é algo que a gente use tanto, mas até quando eu converso com meus amigos na escola, eu falo, não, eu sei o seno de 30 aqui, ó, menino, dá 5 minutinhos para eu lembrar da música que eu coloco. Então, às vezes, isso também é importante. Às vezes, se o professor não tem esse recurso para você, nada impede que você também não descubra esse recurso, né? Monte músicas falando sobre isso, ou até, por exemplo, faça desenhos que para você representem aquela matéria, né? Por exemplo, filosofia, desenha ali uma coruja, um cérebro, alguma coisa assim, que faça você se lembrar disso. Então, a gente também precisa aprender para a gente qual é a melhor maneira de aprender, tá? E nesse sentido, a gente vê mais uma vez a importância da variedade linguística, né? Porque é na variação das linguagens que a gente tem recursos diferentes para apreender. Continuando, gente, nós falamos de teoria do conhecimento e agora a gente vai falar de outras 2 áreas, que são a política e a ciência. A política é uma investigação filosófica sobre as formas de governo, a noção de justiça, as normas que regulam a convivência social. Então, qual que é a melhor forma de governo? Democracia? Né? Antigamente nós tínhamos a teocracia, né? A ditadura, o modelo republicano, o modelo presidencialista, parlamentarista. A filosofia política discute essas questões. Nós também temos a filosofia da ciência. Esta, por sua vez, é uma reflexão sobre a natureza do conhecimento científico, seus métodos, o valor de suas afirmações e as consequências de suas abordagens e aplicações. A gente vai adiantar um pouco aqui a nossa aula, porque o nosso tempo, infelizmente, já está acabando, e vamos entrar agora em outras 2 áreas do conhecimento, que é a ética e a estética. Lembrando que esse material, gente, com o tempo vai ficar disponível para os professores de vocês, e os professores podem fazer chegar. Aquilo que a gente fala, né, Fabiana, nem é sempre tudo aquilo que a gente preparou. E no slide vocês vão encontrar outros exercícios, outros textos, outros conceitos, para a gente aprofundar a questão. Então, bem, nós falamos agora sobre a política, que é uma outra área de reflexão da filosofia, sobre aquilo que seria a melhor forma de organização da nossa sociedade. A ciência tem sido tão debatida, né, nesses últimos tempos, né? Segue a ciência, não segue a ciência, que ciência, ciência da onde? Né? Nesse sentido, na verdade, a política e a ciência entraram aí na mesma seara. E a filosofia está aí para isso, para refletir o que é científico, o que é político, o que essas 2 áreas têm em comum, o que a gente precisa separar. A filosofia também reflete sobre essas questões. E, além disso, a gente tem também a ética e a estética. A ética, gente, é o estudo dos princípios que norteiam as ações e valores humanos, estabelecendo ou criticando as noções morais de certo e errado, de justiça, etc. Então, a Fabiana comentava que foi falado um pouco sobre ética e moral hoje. A ideia da ética é, primeiro, o que é que fundamenta a moral? Tudo bem, nós temos o certo e o errado, mas quem determina o que é certo e o que é errado? Por que é certo e errado? Onde é certo, onde é errado? Né? E a moral, por sua vez, relacionada com certeza aí a um contexto, ela varia. E nesse sentido, muitas vezes a ética acompanha essa variação da moral, outras vezes não. A gente sabe que muitas vezes a ética e a moral são tratadas como sinônimos, mas é importante a gente ter claro que quando a gente fala de ética aqui, a gente está falando de ética como disciplina filosófica, ou seja, reflexão, estudo. Existe o certo e o errado? Nietzsche, por exemplo, defendia que o certo e o errado são construções da nossa mente. Né? Construções, melhor dizendo, nem da nossa mente, construções impostas pelos mais fortes. Porque realmente não existe essa dicotomia certo e errado. Um exemplo, existem vários outros autores que vão trazer outros princípios éticos.
né? E, por fim, a gente fala também da estética. Qual que é o objetivo da estética? Refletir sobre a beleza e a arte. Então, quais são os critérios da arte? Como a gente pode problematizar os valores estéticos e a relevância do processo artístico para os seres humanos? Eu peguei o finalzinho da aula da Fabiana e ela também falava um pouco sobre essa questão, né, dos padrões estéticos. Quer comentar, Fabi? Porque quando eu falei para vocês, por exemplo, que a ética e a moral a gente trabalha em filosofia, é que justamente a filosofia e a sociologia elas andam meio que de mãos dadas, né, todo o tempo. Né? O foco, na verdade, é que muda, né, porque a sociologia ela vai fazer uma análise de como isso funciona na sociedade e a filosofia normalmente faz mais uma reflexão mais pura, né, desse contexto. Mas a estética também é algo que é muito relativo de cada sociedade. O que a gente acha bonito pode ser o que outra pessoa não acha. Né? Se a gente pensar em adornos culturais, por exemplo, cocares ou colares de tribos diferentes, né? Símbolos religiosos, todos eles têm estéticas completamente diferentes que fazem sentido e têm uma beleza para aquele povo. Né? Às vezes você olha, por exemplo, uma mulher de burca e fala, meu Deus, que roupa horrorosa. E às vezes ela vai olhar você de calça jeans e falar, meu Deus do céu, de onde saiu esse ser humano? Né? Então a nossa noção de estética também é muito variável de acordo com o que a sociedade traz para a gente, né? Com o que a gente foi aprendendo ao longo dos anos. E vejam que, nesse sentido, a estética, como a Fabiana bem colocou, nos traz essa reflexão, o que é o belo, né? O que fundamenta a beleza, qual que é o sentido do belo, quais são as contribuições. Por exemplo, quando a gente fala de estética, a gente está aqui falando de beleza, está falando de arte, a gente está aqui hoje na TV. Eu sempre explico para os meus alunos, quando a gente fala de estética, essa seguinte questão. Se você pegar um dicionário e ler a definição de medo, você vai saber o que é medo? Não. Você vai saber o que é medo quando você sentir. E aí basta um filme de terror para ajudar a gente a fazer isso. Eu me lembrou, tem uma série, né, que vocês já devem ter visto, que tá o pai e a mãe conversando, né, e aí a filha, sei lá, não lembro, caiu e tá com roxo. Aí ele fala, você não cuidou dela, não sei o que. Ele falou, mas gente, como ela vai saber o que é um hematoma se ela nunca tiver um hematoma? Né? Algumas coisas a gente só consegue ter a percepção quando a gente sente na pele. Porque, às vezes, é difícil a gente se colocar no papel do outro, né? O que a gente chama de empatia. Né? A gente só consegue ter uma noção quando a gente vive. É igual, se eu falar para você, nossa, queimadura dói. Se você nunca se queimou, você vai falar, mas será que dói mesmo? Né? É igual quando a gente fala sobre cólica e, enfim. E aí fala, mas eu estou morrendo de cólica. E o homem fala, gente, eu não tenho ideia do que essa mulher está falando. Você nunca sentiu, né? Como, enfim, não vamos citar aqui coisas que... Mas vocês já sabem do que eu estou querendo dizer. Eu não tenho, eu nunca senti. Então, a gente também não pode medir isso. Porque, às vezes, uma definição de algo pode não ter sentido para você se aquilo para você não é uma realidade. Né? A gente tem muito essa questão de que precisa ser algo físico, algo que a gente sente, algo que para a gente seja visual, que faça sentido. Né? E aqui a gente percebe a importância da arte. Né? Através do filme, da série, como a Fabiana bem colocou, a gente tem a capacidade de sentir aquilo que a linguagem verbal talvez não é capaz de fazer a gente entender, capaz de fazer a gente perceber. Como eu disse a vocês, isso também reflete a importância da arte. Né? Arte abstrata. Né? Qual que é a diferença? Você vê aquele monte de rabisco, por que aquilo é arte? E por que o cara, eu admiro muito aquele pessoal que faz desenho em azulejo, o cara joga umas cores lá, pega um lápis, um palito de dente e faz uma obra artística, mas aquilo não é arte, Fabiana, aquilo é artesanato, vale R$10. Agora, a tinta numa tela vale milhões. Então, a estética reflete sobre essa questão dos valores estéticos. Para a gente concluir, gente, eu queria até fazer alguns exercícios com vocês, mas o nosso tempo voou. Eu quero deixar algumas outras sugestões de atividade para que o seu professor possa trabalhar com você e para que você também possa propor ao seu professor. Primeira sugestão de atividade. Considerando a importância das diferentes formas de linguagem para elaborar o pensamento e a expressão em processos reflexivos, crie obras artísticas como poemas, raps, músicas, fotografias, desenhos ou pinturas, aquilo que vocês quiserem, que exponham o que você aprendeu sobre a história e as áreas da filosofia. Então você pode propor isso ao seu professor. A segunda sugestão de atividade, e aqui a gente conclui, é uma avaliação pessoal. Você vai se questionar:
Quais são as questões filosóficas que me despertam para a reflexão? Primeira pergunta. Segunda, elas se encaixam em quais áreas da filosofia? Quais são os tipos de linguagem e modos de aprendizagem com os quais internalizo o conhecimento? E como posso desenvolver as habilidades de aprender com outras formas de linguagem e de aprendizagem? Vocês têm acesso a essa aula nas redes sociais do Centro de Mídias e pode pegar essas perguntas com mais calma. Agradeço a atenção de vocês, agradeço a moderação da Fabiana e a toda a equipe. Espero encontrá-los na nossa próxima aula. Obrigada, gente.